Olá, pessoal! Diário de uma jornalista marcial. Eu falando de temas interessantes, temas que poucos são falados nas artes marciais, mas são importantes. Eu acho que principalmente para nós mulheres. São temas importantes, relevantes, né? Relevantes e que infelizmente poucos são falados. Eu estou falando aqui dos senseis abusivos nas artes marciais, que é uma coisa muito comum nas artes marciais, você se deparar com senseis abusivos que vão além do poder que eles têm, tá? E vão além muitas vezes com a desculpa de que a arte marcial japonesa tem hierarquias, tem rituais muito, fixos e que assim não é assim, tá? Uma coisa são rituais, uma coisa é hierarquia e outra coisa é bom senso e outra coisa são comportamentos abusivos de senseis de Aikido. Eu percebi que no Aikido é muito comum os senseis terem comportamentos abusivos e darem essa desculpa esfarrapada de que é a hierarquia, é assim que funciona e que a filosofia, assim, não tem nada a ver com a filosofia, tá? Abuso de poder, assédio, ofensas, né? Humilhações a alunos e alunas, isso não faz parte da arte marcial, de nenhuma arte marcial que se preze, tá? Então, assim, não adianta o sensei dar desculpa de que, não, ele tá baixando o ego do aluno, né? Que o aluno tem que trabalhar sob pressão. Isso é uma desculpa para ele abusar do poder dele, para ele jogar tudo o que ele não deu certo, o que não deu certo na vida dele, ele joga em cima do aluno, tá? Eu vi muito isso no Aikido, nossa, mas eu vi tanto isso no Aikido, não é à toa que eu entrei em conflito com os senseis que eu tive, todos eu entrei, justamente por abuso de poder, comportamentos abusivos, todos os senseis que eu tive de Aikido são abusivos, todos. E eu posso dizer por quê são abusivos. Todos os senseis que eu tive de Aikido são abusivos, eu volto a dizer, são sociopatas e abusivos. Eles foram além do bom senso e do razoável, né? E do civilizado. Eles foram além do lugar em que um sensei pode ir. Eles invadiram o meu espaço, então eles tiveram problemas. Eu saí, eu tenho sorte de ter saído, porque a boa parte dos aikidokas se sujeitam a senseis abusivos. E justificam isso de uma maneira tosca, porque os aikidokas não estudam o aikido, né? Eles jogam a culpa na filosofia oriental, filosofia japonesa, cultura japonesa. O Aikido não tem nada a ver, eles nunca estudaram o Aikido, porque o Aikido nunca defendeu abuso de poder, assédio, humilhação, humilhar aluno, né? Desrespeitar o aluno. O Aikido nunca defendeu isso. Eu quero que alguém me mostre onde que está que o Aikido defende isso, tá? Então, o Aikido nunca defendeu isso. A filosofia do Aikido, pelo contrário, ela defende a harmonia, o respeito pelo outro, a empatia, é ao contrário. Então, o sensei de Aikido abusivo, ele tá fora, não tem nada a ver com o Aikido. Todos os 3 senseis que eu tive, vou colocar 4, tá? Todos os 4 senseis de Aikido que eu tive foram abusivos. E por isso, não entendiam absolutamente nada de Aikido. Eu realmente não sei o que eles estão fazendo. E eles têm 7º Dan, 6º Dan, São Shihan, lideram federações, né? Eu realmente não entendo. Por isso que eu falo que o Aikido, ele tá muito mal aparelhado de senseis. Muito mal aparelhado, tá? Muito ruins, senseis são muito ruins mesmo, tá? É muito raro você encontrar um bom sensei de Aikido. Eu não encontrei. Em 5 anos eu realmente não encontrei, tá? Então eu vou começar a contar do meu primeiro sensei abusivo, sociopata. O primeiro sensei abusivo que eu tive, já falei bastante dele, falei no vídeo passado dele, é o sensei que dá em cima da aluna, tá? Foi o primeiro sensei que eu tive, quando eu comecei no Aikido, lá atrás, em 2014, da Makoto, o Barbu Dex, você sabe, né? Era o apaixonado. Vamos chamá-lo de apaixonado, mas no fundo não é nem isso. Vamos fazer uma análise mais racional, né? E mais pontual. O sensei Barbu Dex, ele é o sensei abusivo que dá em cima da aluna, tá? Vejam bem como é abusivo isso e como não tem nada a ver com o Aikido ou com a filosofia das artes marciais, tá?
ele fez o seguinte: o sensei Barbudex, ele deu em cima de mim durante uma aula de Aikido, tá? E o que aconteceu foi o seguinte: como eu rejeitei a investida dele, eu rejeitei a investida dele, eu fui tirar a satisfação dele, eu rejeitei, ele me tirou do dojo. Então vocês vejam como é abusivo o comportamento dele. A partir do momento que ele me tirou do dojo, passou a ser assédio, crime. É crime, eu poderia ter processado ele. Porque ele fez, é como se fosse uma chantagem. Não foi velado, né? Não foi verbal, mas foi, né? Foi o que aconteceu. É tipo assim, ele vinha com o comportamento, aí, e ele já vinha, de uma certa forma, né? Um comportamento um pouco estranho, tá? Mas nada muito pontual, nada muito que me chamasse muita atenção, tá? Nada radical. Até que um dia ele deu em cima de mim durante uma aula de Aikido. Vocês vejam o absurdo, vejam como o comportamento dele é abusivo. Ele não me deu alternativa, né? Eu estava treinando uma técnica e ele sutilmente abusou. Ele abusou, ele se aproveitou daquele momento em que eu estava aprendendo uma técnica, eu, aluno, ele, professor. São posições diferentes, tá? E aí ele fez o que ele fez. Eu poderia ter saído, sim, mas eu congelei. Eu não consegui sair. A sorte é que não foi nada grave. Eu congelei, eu tive uma reação emocional que você pode ter. Eu poderia ter feito muitas coisas. Eu poderia ter gritado, xingado, chutado, saído. Poderia, mas eu congelei. Eu tive uma reação traumática. Foi traumático, né? Então, mas isso não justifica, né? Não justifica um comportamento abusivo, né? Isso não fundamenta, né? Não dá desculpa a ele, tá? Eu não tive possibilidade, assim, ali e eu não queria, né? Não foi uma coisa que eu aceitei, né? Ele fez, não foi uma coisa que eu aceitei. Eu me incomodei e mostrei que estava incomodada, tá? Então, o que acontece? Vamos fazer uma análise do comportamento abusivo do sensei. Esse comportamento é típico, é muito comum nas artes marciais, lamentavelmente. Senseis que se aproveitam da arte marcial para dar em cima de alunas, é muito comum, tá? E até acontecem coisas muito mais graves. O que aconteceu comigo foi simples, muito tranquilo, né? Nada pesado, mas foi um abuso. Foi um abuso porque ele causou um trauma e um mal emocional. Não foi físico, foi emocional. E isso você não consegue resolver. Você vai carregar com você. Você pode trabalhar, mas foi emocional, tá? Então é um abuso, foi um assédio, tá? É crime, né? Então o que acontece? Um sensei desse, ele abusa, ele é um cara altamente perigoso. Ele não pode dar aula de artes marciais. Porque se ele fez uma coisinha leve, ele faz outras. Ele é capaz de fazer outras e ele tem uma defesa, ele tem uma rede inteira de pessoas que protegem e que defendem o que ele faz. O clube, o grupo, a coberta, dono da escola, da Makoto, né, a pessoa que trabalha. Então, assim, você vê como está errado, né? Como é um absurdo você ter um sensei desse no Aikido. Como é um absurdo. É covardia o professor fazer o que ele fez. É covardia, chega a ser cruel, né? E ele, como ele tem uma personalidade de sociopata, como eu disse para vocês já, ele não tem empatia. Ele não consegue entender que ele fez uma coisa errada. Então, abusar de uma aluna, para ele, talvez seja normal, tá? E para eles, talvez seja normal uma aluna se tornar amante dele. Porque, na verdade, o que ele queria? Ele queria... Por como eu ficaria, né, no dojo dele? No dojo dele eu ficaria se eu tivesse aceitado, né? Porque ele ia começar numa graduação de investidas, tá? Ele começou a pegar na minha mão, provavelmente se eu deixasse passar, ele ia fazer outra coisa, até que o interesse dele era que eu fosse amante dele, tá? Na verdade é isso, um cacho dele, alguma coisa assim. Como eu não aceitei, já na primeira, eu dei um break nele, né? Ele parou. E aí ele me tirou do dojo. Então vocês vejam um movimento. Isso é abuso de poder. Ele usou a arte,
porque eu queria para me castigar, então ele me tirou. Então é tipo assim, se você não se submeter ao meu abuso, você não ficará aqui para ter aulas de Aikido. Foi isso que ele fez. Isso é um comportamento abusivo. Isso é perverso, isso é nojento, tá? Então, como é que pode um professor desse dar aula de Aikido no clube? Um clube que tem outras mulheres, outras meninas. Então, por aí vocês veem como as coisas são complicadíssimas nas artes marciais e como elas são escondidas, camufladas e como elas são alimentadas por um grupo, tá? Porque eu procurei muitas lideranças no Aikido para falar do comportamento dele e ninguém fez nada. Fizeram, claro, inverteram, jogaram para mim a culpa, tá? Então, assim, o que eu tô falando para vocês, isso é o sensei Bardo Dex. Ele é o típico sensei sociopata abusivo. Ele é o tipo que dá em cima da aluna. Ele quer transformar a aluna na amante, e se ela for aluna, e se ela for amante dele, e aceitar as investidas dele, ela fica para ter aula. É quase uma prostituição, gente. É uma prostituição. Ele não quer uma aluna, ele quer uma prostituta no dojo, tá? Como ele não conseguiu nada comigo, mas ele com certeza fez isso comigo. Ele quer uma prostituta, tá? Ele não respeita a aluna. É podre, é nojento. É por isso que eu fiquei realmente com raiva desse cara e eu não perdoo o que ele fez. Eu não perdoo de jeito nenhum. Cada vez que eu penso nisso, eu fico nervosa de novo e aí eu volto a ter vontade de me vingar dele. Sério, cada vez que eu fico nervosa, porque ele personifica tudo que é podre na sociedade, né? É aquele cara que usa o conhecimento, a arte, ele usa, né, o que o outro quer para ele submeter o outro a ele. Agora, vocês imaginam, esse cara é dono de empresa. Você imagina o que ele não deve fazer com funcionária? Absurdo, é um absurdo. É um absurdo, né? Eu fico muito nervosa quando eu lembro disso, tá? Muito nervosa, mas um dia o reinado dele cai. Eu espero que caia, realmente. Eu gostaria que caísse o reinado dele, sabe? Realmente, aquele clube lá, nojento, aquela coisa. Então, existe toda uma rede que alimenta esse cara. Então, é isso. É muito claro para mim, porque assim, o comportamento dele mudou totalmente, né? Ele tinha um comportamento que você vai vendo como é que se comporta um sensei abusivo que dá em cima de uma aluna. Ele é um cara bacana, legal, simpático, na dele aparentemente, porque ele não vai fazer nada, né, que entregue o que ele faz. Ele faz as coisas muito sutil e ele aprendeu a fazer assim. Ele age assim, muito, né? Então, como é que ele faz? Ele é simpático, ele é legal, ele cativa a aluna, ele vai começar a paquerar a aluna, né? Que foi o que ele fez. Começa a fazer elogios, entendeu? Começa, né, a olhar a aluna diferente. E tudo isso, tudo aí ele vai estudando a aluna, ele vai estudando como ele vai chegar nela, né? E aí ele pega e se aproveita da aula de uma técnica, porque a técnica tem contato, então o que acontece? Ele pode justificar, falar, não, ela está confundindo. Aquilo é o contato da técnica, né? Para vocês verem como é que é perverso, né? Que o assediador, né? Como o sensei abusivo, sociopata, ele age, ele é um cara extremamente estratégico, né? Ele é estratégico e outra, ele é respeitado no meio, né? Ele é respeitado, muitas vezes ele é casado, ele tem mulher, né? Porque ele tem que ter uma desculpa, né? Aí ele fala, imagina, eu não preciso de mulher, eu tenho mulher, eu sou casado, eu tenho namorado, entende? Então, o assediador, o sensei abusivo, ele tem toda uma aparência, né? De um homem estruturado, com família, com mulher, né? Mas isso é tudo na superfície, tá? Porque ele é um cara doente. Ele é doente. Esse sensei, o sensei Carrapatex, ele personifica muito bem o sensei abusivo que abusa das alunas, das bonitinhas que agradam ele. Ele então vai lá, ele tenta, primeiro ele testa ela, né? Fazendo alguma coisa mais levinha, ele vai observando essa aluna, porque como ele vai chegar. Como eu nunca dei espaço para ele, ele usou a técnica, ele usou, né, o Aikido. Ele não conseguiria chegar nele se não fosse assim. É perverso. Ele tinha um comportamento de um jeito, né?
muito, muito atencioso, muito educado, né? Na dele, né? Sim. Aí, depois que ele fez, né, o assédio durante a aula de Aikido e que eu rejeitei, ele mudou. Aí ele me colocou no congelador, como se fosse um castigo. É tipo assim, olha, já que você não aceitou, né, se tornar minha teuda e manteuda, é mais ou menos isso, minha amante, ou não aceitou, né, ser o meu cacho, tá? Né, não aceitou ser uma prostituta praticamente, né? Como você não aceitou, então agora eu vou te colocar de castigo, você vai ficar de castigo, eu não vou te dar aula de Aikido, eu não vou te ensinar e eu vou te tirar. É isso que ele fez. O Sensei Carrapatex, ele fez exatamente isso comigo, tá? Ele fez exatamente isso. Foi uma graduação. Ele não esperava que eu fosse ter uma reação, né, de rejeição. Provavelmente eu fui a única que rejeitou ele. As outras alunas devem ter entrado na dele e devem ter quebrado a cara. Porque ele é um cara sacana, ele é um sociopata, como eu disse, ele é doente, ele usa e abusa das alunas, tá? Então ele dá em cima, ele, sei lá, tem uma aventura, né? Faz aí alguma coisinha e aí depois ele abandona. E provavelmente a aluna tem uma reação e ele pega e tira a aluna e diz que a aluna deu em cima dele. Então, assim, ele é o sociopata, gente, ele é muito inteligente, ele é estratégico, ele tem relacionamentos sociais, ele é muito bem relacionado, né, no grupo. Ele tem uma rede que defende ele, tá? Então, ele tem um modus operandi muito difícil de você descobrir, tá? É muito difícil, ele amarra, né? Então, assim, é claro, é muito fácil para um cara estar em cima de uma mulher durante uma técnica de arte marcial. Porque ele vai dar uma desculpa. Não, mas então, ela que confundiu, né? A técnica tem contato, mas você sabe quando é. Você sabe diferenciar assédio de uma técnica de arte marcial. É muito fácil diferenciar. É muito fácil, tá? Você sabe, mesmo que você seja iniciante, você sabe muito bem quando um sensei está praticando, está fazendo uma técnica com você, de quando ele está extrapolando e abusando do poder dele. Tá? E ele está te assediando, você consegue perceber isso claramente, tá? Então eu quero que as mulheres fiquem alertas, porque no Aikido todos os senseis que eu tive eram abusivos e sociopatas. É muito comum, é muito difícil. E digo mais, é muito raro você encontrar no Aikido um sensei que não seja abusivo e sociopata. Sério, é muito raro. Aliás, não só no Aikido, como nas artes marciais orientais, porque tem todo essa ignorância, essa tosquice das pessoas confundirem comportamentos abusivos com rituais e hierarquias. São coisas diferentes, tá? Os senseis, muitos senseis usam, né, essa desculpa para abusar do aluno e da aluna, tá? Para ele descarregar as frustrações dele, né? As doenças mentais, psicológicas. Eu ouvi muito isso no Aikido, gente, muito. É muito triste. Eu fico feliz de eu ter conseguido sair, né, de um dojo com um sensei abusivo, sociopata e tóxico. Mas as pessoas estão todas tóxicas nos dojos em que eu estive. Todas. Elas já estão envolvidas na toxicidade, e digo mais, a autoestima de todas as pessoas que eu vi nos dojos em que eu estive é baixa. As mulheres, principalmente. As mulheres têm a autoestima mais baixa ainda que os homens. Mas a autoestima é baixa, eles se submetem. Eu vi pessoas se submeterem, nos dojos de Aikido que eu tive, eu vi pessoas se submeterem às coisas mais absurdas do mundo, a humilhações. É só uma pessoa com autoestima muito baixa se submete. Porque uma coisa é você trabalhar teu ego e equilibrar teu ego, outra coisa é você ter a sua autoestima muito baixa, né? Então existe uma falta de informação e de estudo dos aikidokas, que é uma coisa impressionante, dos praticantes de artes marciais. Eu não caí em nenhum. Eu entrei em conflito com eles. Quando eles se comportaram abusivamente comigo, eu entrei. Mas por quê? Porque eu tenho uma boa autoestima, eu tenho um emocional bom, né?
Eu sei diferenciar o que é uma arte, o que é o Aikido, o que não é, eu estudo, eu conheço, né? Então, eu não entrei, eu saí, eles me tiraram. Porque assim, ou você se submete, né? Esses senseis, eles são doentes, né? Os senseis de Aikido que eu tive são todos doentes, todos completamente doentes. Eles nunca vão entender o Aikido. É impossível, eles podem ter 1000 dans. 1000 dans, tem um que tem 7 dan. É Shigan, tem nada a ver. Tem nada a ver ter 7 dan. Piorou. Então, eles não têm, né, empatia. Como é que você pode praticar Aikido, entender o Aikido, se você não tem empatia? Se você humilha um aluno, se você assedia um aluno, se você persegue o trabalho de um aluno e tenta calar um aluno, se você manipula um aluno, como é que você pode ter empatia? Empatia é básico no Aikido. Quem não tem empatia não vai entender o Aikido. Como é que pode? Mas a gente vai falar disso. A gente falou hoje, então, do primeiro tipo de sensei abusivo sociopata, que as mulheres vão encontrar muito nas artes marciais, que é o galanteador, é o sensei que dá em cima da aluna e que quer transformá-la em amante, tá? Ele assedia ela e ele faz sutilmente uma chantagem. Ou você fica, e se torna, sei lá, minha teuda e manteuda, amante, tá? Aceita a minha investida, ou você está fora. Isso é crime, tá, gente? Isso é crime. Você pode processar, tá? É crime. Então é isso, gente. Até a próxima e fujam. Trabalhem suas autoestimas, gente. Trabalhem as suas autoestimas. O ego é bom. O que é ruim é ter o ego muito alto, muito inflado. Mas você ter um ego em equilíbrio é bom, porque isso trabalha a tua autoestima. Você tem que ter o ego em equilíbrio. Não é não ter ego. Não é não ter um ego inflado, é ter um ego em equilíbrio. Mas a autoestima é fundamental. Se você tiver autoestima, você não cai num sensei abusivo de Aikido. E em nenhum. Né? Se você tiver autoestima, você consegue sair. Eu vejo que todas as pessoas que estiveram comigo nos dojos são doentes. Eu consigo ver claramente nos dojos de Aikido em que eu estive. Todas, autoestima baixa, eles se sujeitam, né? São pessoas que não conseguem discernir, não sabem o que é Aikido. Eles se sujeitam aos senseis abusivos e tóxicos. Então é isso, gente. Até a próxima e boa semana para vocês.